convido a todos para se pôr de pé. Eu quero te dizer nesta noite: o Senhor cuida da tua família. Quando você não vê ninguém olhando para você, tem um Deus Todo-Poderoso que está olhando para você e que está olhando para a tua família. Talvez você veja alguma coisa fora do lugar, mas não se preocupe. O Deus fiel é Ele que cuida da tua família. E você está dizendo que tem alguma coisa fora do lugar. Não se incomode não, o Senhor está encaixando tudo direitinho. No tempo dele tudo vai estar certinho. Amém? A partir deste momento vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas antes quero fazer uma oração pela família homenageada, pela igreja de Jatiuca, pelas famílias e também pelo pastor que vai ministrar a palavra dele, do Senhor Jesus. Soberano eterno Deus, Pai amado e maravilhoso, te agradecemos, ó Senhor amado, por esta oportunidade de estar na tua casa para te adorar, para exaltar o teu nome santo, Senhor. Tu és fiel, tu és justo, Senhor. Tu olha para a família, Senhor amado, olha para a família Jatiuca, toma em tuas mãos, guarda debaixo da tua mão poderosa, Senhor amado. Ó Deus, salva quem precisa ser salvo das famílias. Abençoa também a família Ferreira Romão. Guarda, Senhor amado, a família da irmã Renê. Senhor amado, ajuda de uma maneira bem especial. Eu te peço também, Senhor amado, nesta noite, pelo nosso pastor Altair Germano, que vai ministrar a palavra do Senhor. Senhor, ajuda o teu servo e, Senhor, que ele fale, aleluia, aquilo que tu mandar, para que possamos sair daqui regozijados. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Não podem tomar assento, por favor. Gostaria de mais uma vez expressar minha gratidão a Deus e a alegria de poder estar aqui nessa noite. E poder ainda aqui na Assembleia de Deus de Jatiuca compartilhar com vocês das bênçãos de Deus, das coisas que Deus tem feito, da sua palavra, e desde já rogar de vocês as orações por nosso retorno, que se Deus quiser será amanhã logo cedo. Foi muito bom estar com vocês. Como eu falei no início da nossa participação ontem no trabalho realizado aqui da Escola Dominical, todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de vir para um trabalho como esse, eu volto levando comigo o aprendizado da convivência com os irmãos. Então é assim que eu retornarei, se Deus nos permitir, amanhã para Pernambuco, esperando em breve revê-los. Continuo também contando com a graça de Jesus, com as vossas orações. Agradeço mais uma vez ao pastor Grimeron e a todos os responsáveis da Escola Dominical pelo convite e por esse grande privilégio, como já falamos, que aqui tivemos. E quero, nesse momento, mesmo com os irmãos sentados, ler um texto bíblico. Quero também parabenizar a família, me alinhar e me unir à igreja nessa homenagem. Toda a homenagem que nós recebemos enquanto pessoas ou famílias no contexto da igreja é sempre algo que resulta na glória de Deus. Todas as homenagens que recebemos, a gente sempre louvamos por ela e transferimos sempre para Deus, que é aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele tem abençoado essa família e com certeza abençoado as famílias aqui dessa congregação. Nós vamos ler um texto bíblico muito conhecido da igreja, provavelmente daqueles que nos visitam também, possa ser conhecido destes, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, Atos 16, a
partir do versículo 25 até o verso 34. Nós ouvimos agora há pouco uma canção que é quase que uma oração que pede a Deus para fazer do nosso lar um lugar de alegria. E a gente vai ler uma história de alguém que Deus transformou o seu lar num lugar de alegria. A história do carcereiro lá de Filipos. E em Atos 16, a partir do versículo 25, nós lemos em nossas Bíblias que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém? É esse verso onde a gente vê aqui que o que a gente cantou aqui agora há pouco, o que foi cantado tornou-se realidade na casa daquele homem. Aquele lar se transformou num lugar de alegria. E essa história, ela começa com uma visão que Deus deu a Paulo, ao apóstolo Paulo. Paulo, ele estava em plena segunda viagem missionária. Ele tinha alguns propósitos bem específicos na sua segunda viagem missionária. Ele tinha acabado de em Jerusalém participar de um concílio que deliberou sobre algumas questões que envolviam como os gentios deviam se portar ao receberem o Evangelho, para criar o mínimo de possibilidade de comunhão com judeus que tinham algumas práticas da sua cultura um pouco diferente dos gentios. Então uma resolução foi tomada lá, e Paulo parte para a sua segunda viagem com o intuito de fazer visitas a algumas igrejas onde já estivera, e também de comunicar desta resolução. O capítulo 16 de Atos, a partir do verso 9, nos fala de uma mudança de rumo, uma mudança de trajetória, uma mudança de planos naquela segunda viagem missionária. E essa mudança de planos foi resultado de uma visão que Deus deu a Paulo, uma visão sobrenatural, uma visão que é um macedônio, um varão, um homem vestido com trajes próprios da cultura da Macedônia, se apresentava a Paulo e dizia a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo compartilhou a visão com seus companheiros de viagem, e eles entenderam que era Deus dando-lhes uma direção para ir à Macedônia e anunciar ali o Evangelho. E ele obedeceu à visão. Aliás, Paulo, ele sempre foi obediente às visões de Deus. Sempre foi obediente às visões. Paulo sempre foi obediente
as direções que Deus deu na sua vida. Paulo foi alguém que podemos aprender com ele que o nosso conforto, a nossa comodidade não está acima, nosso próprio bem-estar não está acima da obediência a Deus. Às vezes obedecer a Deus nos tira do conforto, nos tira da comodidade, nos tira de um certo bem-estar e nos expõe a algumas dificuldades. Mas Paulo nunca pensou primeiro em si. Ele sempre pensou primeiro em obedecer a Deus, em segundo lugar, no bem que isso resultaria para outras pessoas. Ele imitou exatamente a Cristo também nessa área, e ele obedeceu. Todas as vezes que Jesus falou com Paulo, dando-lhe uma direção, Paulo obedecia, apesar de todas as dificuldades e das implicações do obedecer a Deus. E ele seguiu a direção de Deus, foi para a Macedônia, e a primeira cidade, ao chegar na Macedônia, que Paulo desenvolveu alguma atividade, foi na cidade de Filipos. E 3 histórias a Bíblia nos narra, 3 acontecimentos. Obviamente eu acredito que houve mais acontecimentos, mas em sua narrativa Lucas deu destaque a esses 3. O primeiro acontecimento envolveu uma mulher religiosa chamada Lídia. Lídia era uma comerciante de tecido e era religiosa, mas não era salva. Olha que coisa interessante. Lídia era uma mulher religiosa, porque o texto bíblico de Atos 16, 14 fala que ela servia a Deus. Provavelmente era uma mulher simpatizante do judaísmo que servia a Deus, mas foi preciso, diz o texto bíblico, que o Senhor Jesus lhe abrisse o coração, está no verso 14, para que estivesse atenta à mensagem do Evangelho. Nós aprendemos nesse primeiro episódio que é possível ser religioso e não ser salvo, e não ter a certeza da salvação. É possível ser religioso e mesmo assim ainda necessitar que o coração seja aberto para compreender a mensagem do Evangelho. O coração de Lídia foi aberto e ela se converteu a Jesus, ao Evangelho, e foi batizada e recebeu também na sua casa aqueles homens de Deus junto com a sua família. O segundo episódio que acontece em Filipos diz respeito a uma moça que era explorada por alguns homens, porque diz o texto bíblico na sequência que essa moça tinha o que a narrativa diz, eu chamo de um espírito de adivinhação, que na realidade era a operação de um agente demoníaco na vida da moça. E alguns homens, algumas pessoas lucravam com aquela atividade mística daquela jovem possessa por aquele espírito de adivinhação. Eu estava lendo esse texto hoje à tarde e lembrando que ainda nos dias de hoje há muita gente que tenta de alguma forma lucrar com a fé ou por meio de algum tipo de fé ou de crendice. Pessoas que usam a fé como mercadoria, como negócio. E era o que acontecia com aquela moça que era explorada por homens que, por causa daquele espírito, certamente as pessoas iam tentar se consultar com aquela moça e pagavam para ter a consulta. E acontece que aquela moça com aquele espírito um dia passou o dia inteiro seguindo a Paulo e Silas e perturbando-os, mesmo com uma afirmação ou uma declaração tipo elogiosa, mas Paulo discerniu que não vinha de Deus aquilo, e Paulo repreendeu aquele espírito. Aquela moça foi liberta e o lucro acabou. O lucro daqueles homens acabou, a moça não tinha mais aquela opressão, aquela possessão maligna, e isso resultou numa denúncia que culminou na prisão de Paulo e Silas. Eu posso trocar o microfone aqui sem problema, para
Tá tranquilo? Ok. Porque tem um ruído, os irmãos estão tentando ajustar aqui. Se for microfone, a gente troca, só eu pego o outro sem problema algum, ok? Vocês que comandam. Paulo e Silas foram presos. Foram presos porque, em obediência à direção de Deus, acabaram agindo de uma forma que prejudicou o que eu vou chamar nesta noite do comércio da fé de algumas pessoas ali em Filipos. Paulo e Silas foram presos, foram detidos, foram açoitados e foram presos e foram lançados numa prisão, ali humilhados e de forma injusta levados àquele ambiente. E obviamente todas as vezes que nós lembramos ou citamos ou recordamos esse episódio, também extraímos muitas lições. Nós lemos nessa noite um texto que começa no verso 25. Paulo e Silas estão presos, detidos na profundeza de um cárcere e com os pés presos num tronco, e o texto bíblico nos fala que Paulo e Silas transformou aquela prisão num lugar de louvor e de adoração a Deus, um espaço de oração, de louvor, de adoração. E eu pensava, eu orando aqui já na tribuna, pedindo a Deus a direção naquilo que falaríamos nessa noite, e entre outras coisas que me veio ao coração foi da necessidade e da possibilidade que nós temos de transformar prisões em lugares ou espaços ou circunstâncias que, mesmo em meio àquela adversidade, nos permitem adorar a Deus. Escute-me, por favor, nessa noite. Todos nós que somos crentes estamos passivos de enfrentarmos prisões na vida da gente. Essa aqui do apóstolo Paulo e do Silas foi uma prisão literal, um cárcere escuro, certamente úmido, mas há outras prisões que por vezes assolam a vida da gente. Por exemplo, prisões não muito comuns entre os cristãos, prisões espirituais. A desobediência, o pecado pode nos meter dentro de cárceres espirituais, porque o pecado ele compromete a nossa comunhão com Deus, e podemos, por causa do pecado, sermos cativos, oprimidos no espírito. E há cristãos, sim, que estão enfrentando cárceres espirituais, porque pecaram, não confessaram o seu pecado e talvez nem transpareçam às vezes que vivenciam essas prisões, mas eles vivem nessas prisões. Há outros que enfrentam cárceres emocionais. E como isso tem aumentado? Cárceres emocionais. Muita gente cantando, trabalhando, mas com a alma cativa, presa a distúrbios emocionais, a cárceres emocionais terríveis. E na medida que essas questões emocionais elas aumentam, ela vai minando a nossa alegria, vai minando o prazer de adorar a Deus, o gozo na alma de servir a Deus, e cada vez vamos nos tornando mais prisioneiros desses cárceres. E tantos outros que poderíamos citar. Existem alguns cárceres que nós entramos por desobediência. Existem outros que são exatamente o contrário, que nós passamos por causa da nossa obediência a Deus. Paulo e Silas estavam presos em um cárcere por causa de obediência, e foi exatamente por causa da consciência da obediência que mesmo naquele cárcere eles puderam adorar a Deus. E nós lembramos pelo texto bíblico
Eu falei ontem, desde ontem que eu estou falando, que eu gosto muito de imaginar coisas, de usar da imaginação para tentar compreender o máximo possível da cena, do momento, do episódio onde se deu os fatos que a Bíblia nos fala. Tem uma coisa que o texto por si só ele não consegue transmitir, a não ser que ou pela iluminação do Espírito ou por nossa própria experiência a gente possa entender que o fato aconteceu. E eu acredito, mas acredito mesmo, que quando Paulo e Silas começaram a orar e cantar no meio do cárcere, eu creio que a atmosfera naquele ambiente mudou. Eu creio nisso, porque a adoração muda a atmosfera. Muda. Quando nós adoramos a Deus, a verdadeira adoração muda a atmosfera, muda o ambiente. Eu creio que naquela noite o ambiente, eu creio que tem irmãos aqui que já foram em delegacia, já evangelizaram em presídios, e é muito carregado e pesado o ambiente prisional. Você entra num presídio para visitar alguém ou para evangelizar, e é pesado a atmosfera. É como se diz no popular, é uma atmosfera carregada, pesada. E eu acredito que não era diferente naquele cárcere, mas naquela noite a atmosfera foi mudada pelo poder da adoração. E não apenas a atmosfera foi mudada pelo poder da adoração, Deus interviu naquele momento, naquele ambiente, naquele lugar, de forma sobrenatural, por meio de um grande tremor de Deus, um grande terremoto. A adoração não apenas mudou a atmosfera, mas moveu a mão de Deus, que interviu de forma sobrenatural. E todas as portas se abriram, as cadeias foram soltas de todos que estavam ali. Pensando sobre isso, eu queria também dizer nessa noite, para você que pôde chegar aqui, da família, visitante, todos nós, que essas prisões que por vezes tentam nos deter ou nos reter, algumas delas, ou de algumas delas, e na grande maioria, a gente só consegue sair com a intervenção de Deus. Eu vou repetir. Existem algumas circunstâncias na vida da gente que estamos presos por ela, que a gente só sai se Deus intervir para nos tirar de lá. Ninguém consegue nos tirar, nem a gente consegue sair, nem ninguém consegue nos tirar. Se nessa noite continuarmos adorando a Ele, você receberá a visitação de Deus na sua vida. E prisões das quais você tem lutado para sair, dessas prisões e nessas prisões as portas vão se abrir, as cadeias te soltarão, e você voltará e sairá dessa igreja livre desse cativeiro, quer seja qual for o cativeiro, em qualquer área da sua vida. Isso acontece pelo poder da adoração. Entenda a mensagem. Desista hoje aqui nessa noite. Desista hoje aqui nessa noite de sair sozinho onde você entrou ou foi colocado. De lá, daí, você só sai se Deus intervir. Ele está falando para mim e para você nessa noite: eu vou tirar você daí. Mas para isso, creia, ore, clame e me adore. Assim diz o Senhor. O terremoto veio e um milagre tremendo aconteceu. As portas das prisões se abriram, se escancararam, e as cadeias foram soltas. Que grande milagre! Mas eu creio que tão grande quanto o milagre
de todas as portas serem abertas e de todas as cadeias de todos os presos serem soltas, o segundo grande milagre foi que ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Deus cuidou de cada detalhe. Todos com as portas escancaradas, livres de cadeias, e lá onde estavam, permaneceram. Foi o segundo grande milagre que eu enxergo nesse episódio do agir de Deus sobrenatural naquela prisão. Adoração sobrenatural, mover sobrenatural, libertação sobrenatural. Foi nesse contexto que o carcereiro acordou. Estava dormindo. E quando acordou, sem compreender bem o que estava acontecendo, ele ficou desesperado e tentou tirar a própria vida, temendo que os presos tivessem fugido e temendo a punição que lhe viria dos seus comandantes, dos seus oficiais, talvez acusando-o da negligência durante o serviço. Foi nesse momento que Paulo interviu, clamando, acalmando-o, pedindo-lhe que não fizesse nenhum mal a si mesmo, porque todos estavam ainda ali. E diante sem compreender ainda, assim acredito eu, o que estava acontecendo, aquele preso, aquele carcereiro, melhor dizendo, naquela prisão, faz a pergunta mais importante da vida de alguém, que alguém pode fazer. A pergunta mais importante que podemos fazer na vida de tantas outras, o carcereiro fez, porque é uma pergunta que tem a ver com o nosso destino eterno. Ele perguntou para os apóstolos, para Paulo e Silas: o que é necessário que eu faça para me salvar? Essa é a questão mais importante da vida. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? O que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta que ele teve de Paulo e Silas foi: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que ele tinha que fazer era crer, porque o resto Jesus já tinha feito. O necessário e suficiente, quem já tinha feito foi Jesus. Ele pergunta: eu devo fazer algo? E Paulo disse: você só precisa crer, mas não precisa fazer nada. Não, Jesus na cruz disse: está consumado, eu já fiz tudo. O mais importante disso tudo, desse episódio, é que aquele carcereiro creu na mensagem, levou os apóstolos para sua casa, reuniu sua família, e naquele dia o churrasco não foi para comemorar o aniversário, o churrasco não foi para assistir qualquer grande evento transmitido pela TV, nem tinha, é só uma comparação. O churrasco não foi para matar a saudade, a família se reunir. O churrasco, e talvez nem tinha churrasco, eu acho que eu estou com desejo de churrasco. A reunião naquela noite, naquela casa, girou em torno da palavra de Deus. Como é bom, e se tem uma coisa boa é reunir a família, né? Reunir família é muito bom. Isso está cada vez mais difícil e escasso, não? Reunir a família hoje é uma missão quase impossível às vezes. Estamos perdendo esse bom hábito de reunir a família. Cada vez a família está mais distante, mais ocupada, e por vezes quando está junto está distante. É possível estar junto e estar distante. Tem uma imagem que circula nas redes sociais agora bem parece aqui, eu só lembrei, mas não tem nada a ver com essa família abençoada. Uma charge, assim, visita a casa da vovó. Aí está a vovó lá sentadinha e tem uns 20 assim, cada um com um celular na mão.
Isso não foi revelação, foi revelamento. Ai, eu queria nem mexer nisso. Ah, Jesus. O negócio está tão difícil que talvez a alternativa desse encontro é criar um grupo naquela hora do WhatsApp, só para todo mundo falar com todo mundo ali no lugar. Eu estava com os amigos no almoço e de repente todo mundo pegou o celular. Eu disse, bom, vamos criar um grupo agora aqui. E aí fica batendo papo pelo WhatsApp, porque aí não se consegue conversar mais assim direto. Então, que situação nós chegamos. Mas eu não queria mexer nesse negócio não, viu? Mas é bom reunir a família. Está escasso, está difícil, não está fácil, mas ainda é possível. E naquele dia ali, como falávamos, toda a família daquele carcereiro se reuniu. Ele ouviu a mensagem, ele foi batizado e a sua família creu também em Jesus. O verso 33 diz: e logo foi batizado ele e todos os seus. Eu penso que uma das maiores alegrias da família, e deixa eu dizer uma coisa também, talvez vai mexer com muitos aqui, porque todos nós aqui estamos ligados de alguma forma a uma família. A nossa família, a família às vezes tem, a família é um ambiente onde as emoções e os sentimentos por vezes variam e oscilam muito. Por exemplo, é provável que alguns aqui já enfrentaram ou tiveram as suas maiores decepções no contexto da família. A primeira grande tragédia no mundo, na história da humanidade, aconteceu dentro de uma família. Na família de Adão e da Eva, a primeira grande tragédia mundial foi dentro ou no contexto da família, onde um irmão mata o outro. Então, sim, infelizmente, na família, por vezes, a gente vive tragicidades, fatalidades que marcam muito a nossa vida, que nos machucam muito. Mas também, por outro lado, a família é também lugar de grandes alegrias, de momentos de grande felicidade, de conquista e de grandes celebrações. E um motivo dessas grandes celebrações de alegria, talvez o maior, é quando a gente vê na família da gente alguém ouvindo e crendo na mensagem do Evangelho e entregando a vida para Jesus. É o melhor. Se você marca almoço ou faz churrasco por menos, quando Jesus salvar na sua casa, faça um churrascão grande e me convida, se estiver por aqui, para a gente se alegrar juntos. Existem conversões nas famílias que parecem impossíveis. Tem gente na família nossa que a gente olha e diz: meu Deus, esse aí, essa aí. A gente crê que para Deus nada é impossível, não é verdade? Mas a gente olha para alguns na família da gente que diz assim: mas Deus, esse aí tem jeito, e essa aí tem jeito. Mas tem. Diga comigo, tem? Tem. Eu não vou contar meu testemunho não, mas eu me enquadro dentro desse perfil aí, que alguém olhava assim na família e dizia: esse aí. Ah, meu Deus. Mas eu posso dar só uma palhinha assim de nada. No dia que eu tive a minha experiência com Jesus, eu me converti lendo a Bíblia. Minha mãe era crente, minhas duas irmãs eram crentes e meu pai era crente, e eu não era. Eu botava terror na família. Eu me converti lendo a Bíblia. Teve alguns outros episódios, mas a marca da minha conversão foi lendo a Bíblia. E no dia que eu tive a minha experiência de salvação pessoal com Jesus,
que eu reconheci minha condição de pecador, que eu criei que Ele morreu na cruz, entendi que Ele morreu na cruz para me salvar, que eu voluntariamente disse: olha, eu te recebo como meu Salvador e vou procurar te seguir. Eu creio que nesse dia que eu senti o perdão dos meus pecados, eu estava na empresa trabalhando, e eu cheguei de noite, eu saí da empresa louco para chegar em casa, para contar para minha mãe, que orava tanto por mim. Eu me acordava à noite, eu era meio ruim, mas eu me acordava, para aliviar, eu me acordava à noite, e por vezes, muitas vezes eu tropecei na minha mãe, porque eu me acordava à noite, e quando eu me levantava, ela estava de joelhos ao lado da minha cama orando por mim. E quantas vezes eu tropecei nela? Aleluia. Mães que estão aqui, não desistam de seus filhos. Esposas que estão aqui, não desistam do seu marido. Irmãs ou irmãos que estão aqui, não desistam da sua esposa, não desistam dos seus filhos. Continue orando. Ruim que seja, trabalhe o que dê, ora por ele, porque para Deus não há nada impossível. E no dia que eu fui dizer para minha mãe, naquele dia, que eu cheguei em casa alegre, entusiasmado, entrei, primeira pessoa que eu me encontro foi com ela na sala. Aí eu disse para ela assim: mãe, que foi, menina? Mãe, eu agora sou crente. Ela parou, olhou para mim e disse assim: não brinca com essas coisas. Você tem ideia? E eu disse: não, estou falando sério, mas eu sou crente. Aí piorou, ela chamou meu pai. Chamou meu pai para passar uma bronca em mim. Você não está me respeitando, não? Vem cá, Benedito. Olha eu tá aqui caçoando do Evangelho. Aí depois de um bom tempo eles entenderam que eu estava falando a verdade. E quando ela descobriu que eu estava falando a verdade, naquela noite, assim como na casa do carcereiro, a alegria tomou conta de toda aquela casa. Essa noite é noite de alegria. Aleluia. Essa noite é noite de milagres. E por causa da nossa fé, por causa da sua fé, por causa de homens que se entregaram como Paulo e Silas e decidiram seguir uma visão, nós somos alcançados por homens, pela mensagem do Evangelho pregada por homens que obedeceram à visão. E também por causa da nossa fé e da promessa do Evangelho, eu creio, eu tenho visto e continuo crendo que essa palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ela ainda vale para os dias de hoje. Eu quero, com a permissão do pastor Guimerão, convidar você para ficar em pé nessa noite. Convidar a todos que podem a ficar em pé. E atenção naquilo que eu vou falar e que eu vou lançar aqui. Em primeiro lugar, eu quero orar nessa noite. Eu vou fazer 3 apelos aqui, pelo menos 3. E vou convidar para que, no momento oportuno, se essa palavra falou ao seu coração, que vocês venham, mas não venham de imediato, venham após eu falar, porque eu não quero que ninguém identifique qual é a sua condição. Isso só interessa para Deus. Então, o primeiro apelo que eu vou fazer é para pessoas que entraram aqui nessa noite e se percebem que estão em cárceres, que já lutaram, relutaram, tentaram de tudo para sair da condição que se encontram, mas não conseguem. Eu quero convidar daqui a pouco você para receber uma oração. Eu gostaria de orar também nessa noite por pessoas que estão aqui representando suas famílias, que estão enfrentando muita dificuldade em casa, com filho envolvido com drogas, com marginalidade, com delinquência, com esposa, com marido, com problemas graves no contexto da família, gravíssimos, que têm tirado a paz e a tranquilidade de toda a família, problemas que têm afetado e quase que desestruturado toda a família. Queremos orar também por essa situação. E ainda queremos orar nessa noite por você que veio a essa casa, que está afastado do Evangelho, ou que nunca teve uma experiência de salvação com Deus, para fazer como aquele carcereiro fez naquela noite. Ele perguntou o que era preciso fazer para ser salvo,
e entendeu que a única coisa que ele precisava fazer era crer em Jesus. Então, se você se encontra nessa noite na condição daquele carcereiro, esse apelo é para você também. Então, com base naquilo que nós anunciamos ou falamos aqui, essas 3 ou 4 possibilidades, se alguma delas diz respeito a você, por favor, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você se enquadra numa dessas condições que nós mencionamos, não importa qual delas, essa palavra foi direcionada para você nessa noite. Quem é que recebeu uma palavra de oração? Deus não envia uma palavra sem alguém que necessite dela. E não são poucos, são muitos aqui nessa noite que precisam dessa palavra. Você vem à frente, ninguém vai saber qual é a situação do que você passa. Ninguém. Você pode adorar a Deus, o pessoal do louvor. Aí a gente falou de oração e adoração. Enquanto vocês tocam, deixa Deus quebrar as cadeias e abrir as portas aqui dos carros. Aleluia. Podem ir. Enquanto eles estão tocando, a palavra está fazendo efeito. A palavra está mexendo com você. Tem gente por aí ainda que com medo de... Não pode vir. Não tem problema nenhum. Ele vai me dar a reparar quem é e quem não é, porque não é. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia, Jesus! Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores. A Bíblia diz: eles oravam e cantavam. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Aleluia. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito
Adoração muda a atmosfera. Quando a gente adora, o que já está bom fica melhor ainda. Continue adorando a Ele. Deixa a vontade praticar e nunca mais partir. Aleluia. Aleluia. Eu estava conversando recentemente com alguém, irmãos, o pastor falou da internet, do WhatsApp, e ultimamente as famílias estão deixando de se comunicar. Eu estava falando para alguém que estava junto com a minha família, conversando, que de vez em quando eu coloco o colchão na sala, deita todo mundo junto, conversa, dorme ali. Está faltando comunicação entre as famílias. Não existe mais relacionamento de filho para pai e de pai para filho. O que está existindo hoje é cobrança, porque o meu filho está fazendo isso, o meu filho está fazendo aquilo, mas não existe mais aquele amor entre família. Eu quero pedir a você nesta noite, pai ou filho, procura o teu filho onde ele está. Aleluia, vai lá procurar o teu filho. Quanto tempo você não dá um abraço no seu filho? Quanto tempo você não olha para ele, para seu esposo, não dá aquele abraço e diz: eu sinto falta de você, você é importante para mim. Quanto tempo você não fala do amor de Jesus para ele e diz: Jesus te ama, ele te fez, e eu preciso que você faça parte da família de Cristo ao meu lado. É só cobrança, mas Jesus ama a tua família. Aleluia. Se você acredita numa palavra profética, o Senhor vai te dar uma palavra profética através da sua palavra. Jeremias capítulo 30, versículo 3 diz assim: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu trarei novamente os cativos de meu povo Israel e Judá, e diz o Senhor, eu os farei retornar para a terra em que aquele tempo eu encontrei e eu vou trazer de volta. Creia nesse Senhor. Vamos cantar mais uma vez o final deste hino. Aleluia. E abraça o teu filho. Aleluia. Faça do meu coração tua dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
e o Senhor vai fazer mudança na tua casa. Quero agradecer ao presbítero Wellington, à irmã Sandriele, que estão à frente desse culto da família. Que Deus abençoe ricamente. O pastor Ronei vai orar ao Senhor, e eu gostaria de saber se tem alguém para Jesus nessa noite. Tem alguém para Jesus? Para esse Jesus transformador, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que muda a vida, esse Jesus que contemplou o carcereiro e sua família, aleluia, e deu a ele uma nova vida, vida de felicidade. Tem alguém para Jesus? Jesus te ama, aleluia. A paz do Senhor para todos. Graças a Deus, irmãos. Jesus é bom e Deus é fiel, né? A família é a célula máter da sociedade, né? E a família foi constituída por Deus. Portanto, eu achei muito interessante quando o pastor disse: lute pelos seus, né? Lute pelos seus, né? O mundo da internet não só está afastando as famílias, mas até o crente de ler a Bíblia e de orar e de vir para os trabalhos, né, do Senhor. O negócio está sério, né? Mas esse mal-assombro tem que ser repreendido em nome de Jesus, né? O primeiro lugar tem que ficar a palavra de Deus, né? Por incrível que pareça, pastor, me dê um minutinho aqui. Por incrível que pareça, a situação está tão difícil hoje, pastor, que o pessoal hoje está almoçando em casa com a família e do lado está o WhatsApp, está aqui, bota uma colher na boca e vem para aqui de novo, e aquela doideira toda, mas está repreendida em nome de Jesus Cristo. Hein? Então, a gente vê hoje que a maioria dos cultos está sendo culto socialite. Devido o crente não ter mais aquele período de oração, né? Aquela dedicação na casa de Deus, né? Glória a Deus. Mas em primeiro lugar, a palavra de Deus, né? A oração e a dedicação, né? Na obra de Deus, na obra do reino de Deus. E assim o Espírito Santo vai entrando na tua vida, vai entrando na vida do teu esposo, do teu filho, e vai fazendo a obra. E depois você pode fazer aquela pergunta do carcereiro: o que é que eu posso fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? Então vamos orar em nome de Jesus Cristo, que termina de 8 horas, mas já está passando 10, né? E a minha família, vamos permanecer unidos, né? Muito unidos. E outra coisa, a coisa mais difícil que eu achei no ministério de pastor, muitas vezes, é resolver caso de família, não é? Caso de família, porque ninguém pode tomar partido, né? Você vê algum problema em alguma família, comunica ao seu pastor, né? Que ele vai orar para Deus dar direção como ele vai chegar naquela situação, né? E às vezes tem alguém que quer resolver, mas toma partido, em vez de resolver, causa mais problemas ainda. Então, cada um no seu lugar, aleluia. Cuide da sua família, que alguém também cuidará dele, da nossa, né? Então Deus abençoe, vamos orar em nome de Jesus. Agradeço ao pastor Agrimeron por a coordenação desse culto maravilhoso, né? E coisa maravilhosa. Então vamos orar também pelos irmãos que estão aqui na frente. Se eles permanecerem aqui é porque algo de Deus eles estão querendo, né? Quem está aceitando Jesus aqui? Tem alguém aceitando Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém para Jesus? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Venha. Tem alguém? Venha. Então não desista dos seus. Oremos em nome de Jesus. Nosso querido e maravilhoso Deus, em cuja presença nós estamos, Senhor, te adorando, meu Senhor, te louvando. Deus Pai Santo, recebe, Senhor Jesus, tudo quanto foi tratado aqui nesta noite e nos devolve em forma de bênção espiritual e material. Abençoa aqui, Senhor, cada pai de família, cada mãe, cada filho, cada neto, Senhor, cada família, guardando, protegendo e livrando. E se algum mal estiver programado para sobrevir, meu Pai,
Pai, transforma em uma grande bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Meu Deus, continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre todas as famílias desta igreja, Senhor, amparando com o teu poder, com a tua graça e com a tua bondade. Assim nós te pedimos e te agradecemos, e toda a igreja diz 3 vezes amém. 1, 2, 3 já. Amém, irmãos? Quarta-feira, amanhã tem discipulado. Quarta-feira canta Cidadãos do Céu, Renascer e Guerreiros da Fé. Sexta-feira, Santa Ceia canta Cidadãos do Céu, Uma Dege e 100 horas. Sexta-feira na Santa Ceia, Cidadãos do Céu, Uma Dege e 100 horas. Quem agradece o pastor Thaís Germano. Deus abençoe, pastor, volte sempre, é um prazer. E ele ainda tem livro aí, quem quiser adquirir. Muito obrigado à família da irmã Renê. Que Deus abençoe ricamente, e a todos os irmãos, os visitantes também. Amém? Depois da bênção apostólica, dá um abraço no teu irmão e diga: Jesus te ama e eu também. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem amém. Dá um abraço no teu irmão.